Olá, gente, volta outra vez a falar sobre os conselhos de Salomão. São intermináveis, na verdade, não é? Olha aqui no capítulo 17, o que fala este maravilhoso rei Salomão. Olha no versículo 13, os lábios justos são um contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Lembra que ontem eu falei sobre o rei que faz coisas justas? O exemplo tem uma força tremenda. Santo Agostinho dizia o seguinte: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E é uma grande verdade isso. Nota que no versículo anterior eu falei sobre o rei que tinha justeza, equilíbrio em estabelecer o seu trono. O que acontece logo depois? Os subalternos, ou melhor, os amigos, que ele não tem subalterno, ele supostamente não é um ditador, os seus amigos começam a ver o seu exemplo. E sabe o que fazem? Começam a praticar. Quase que como uma necessidade profunda da alma. Quase que como uma obrigação existencial. Eu tenho que ser justo, porque aquele que tem mais poder do que eu é justo. Eu tenho que ser bondoso, porque aquele que tem poder sobre mim é bondoso. Eu tenho que ser humilde, porque aquele que tem poder sobre mim é humilde. Eu tenho que ser corajoso, porque aquele que tem poder sobre mim é corajoso. Então, quando algum inferior à sua hierarquia, exemplo, começa a perceber o exemplo, ele começa a praticar. O filho que vê o exemplo do pai, o empregado que vê o exemplo do patrão, o patrão que vê o exemplo no prefeito, o prefeito que vê o exemplo no governador de estado, o governador de estado que vê o exemplo no presidente da república, e assim vamos subindo. Quando um trono é estabelecido com justiça, a tendência é ele criar um círculo virtuoso de virtudes que enriquece a nação, que enaltece a humanidade dos homens, ou a humanitude dos homens. Então, esse círculo vicioso começa a crescer. Todo líder que faz isso, ele vai ver prosperar a alegria dos seus liderados. Como este rei aqui, que viu os seus servos fazendo justiça em todos os departamentos do seu governo. Gente, que coisa extraordinária que Salomão está falando aqui. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Conselhos de Salomão. Olha, um abraço.